Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube, né, com o mesmo nome, né, Grãozinhos no Caminho. Sejam bem-vindos mais uma sexta-feira ao nosso aprendizado diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos Grãozinhos no Caminho de hoje. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 16, Amar a Deus e a Mamon, Desprendimento dos Bens Terrenos, por Lacordaire, em Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruir as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância igual à que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer: é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Bom, pessoal, a leitura é extensa e ela tem um sentido único, né? É o desapego aos bens materiais. É isso que a gente bate sempre na mesma tecla, né? A gente fica falando muito sobre isso aqui, sobre o desapego, o desprendimento dos bens terrenos, né? Enquanto a gente estiver preso à matéria, enquanto a gente estiver preso à matéria, a gente vai esquecendo, né, do principal, que é o espírito, que é o que vai acompanhar, é o que vai seguir o caminho sempre. A matéria vai ficar aqui, né? A matéria vai ficar aqui, vai se decompor, vai se perder. E para que a gente vai ficar, né, sempre ligado numa coisa que vai se perder no tempo, com o tempo, esquecendo, né, que nós, como espíritos, vamos nos perpetuar no tempo. Então nós temos que preocupar com a saúde espiritual, né, que é o que nós temos de certeza, que é a continuidade da vida após a morte física. Então vamos, enquanto temos tempo, nos desapegando, né, dessa avareza, desse egoísmo que nos leva sempre a querer mais algo além do que a gente necessita. Porque Deus nos dá o que nós necessitamos, o que vem depois é mérito nosso. Mas não temos que nos apegar a nada, porque tudo vai ficar e nós vamos seguir sem nada. Nós não vamos levar nada para lá, a não ser as coisas boas ou as coisas ruins que a gente fez aqui nessa terra. Que sejam coisas boas, né? Então, enquanto temos tempo, vamos refletir um pouquinho, né, sobre como está a nossa situação hoje. Nós temos condições financeiras para ajudar? Nós temos condições morais para ajudar? Então vamos ajudar.
vamos nos desprender daquilo que é um peso extra. É um peso extra na nossa caminhada. E olha que a fortuna, às vezes, é um peso muito pesado. É uma carga muito pesada que a gente tem que carregar. Principalmente para aqueles que não sabem usá-la. Viu? Não adianta eu ter 10 casas, 20 casas, 3 carros, 4 carros, né? Vai ficar aqui tudo. Eu vou embora para lá sem nenhum carro, nenhuma casa, sem nada. Eu vou para lá com meu espírito. Aí tem que ver como é que meu espírito vai chegar do outro lado, né? Se ele vai chegar chorando porque perdeu tudo que tinha aqui na terra, ou se ele vai chegar lá leve porque ele soube distribuir seus bens. Ele soube se desapegar dos seus bens. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos procurar praticar mais a lei de amor, praticar a caridade, né? Porque a caridade ali, ó, é o caminho que a gente tem que seguir. É doar de coração para a gente poder ajudar aquele que precisa. Ajudar sem machucar, sem pisar naquele que a gente está ajudando. Vamos fazer o bem. É isso aí que importa. Vamos fazer o bem. Vamos esquecer que eu posso estar milionário em matéria, mas eu posso estar muito pobre em espírito. E tem que ser justamente o contrário. Bom, o Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, ainda no capítulo 6, questão 258, escolha das provas. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe então as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai então por que fez tal lei ao invés de outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Bom, então as provas são colocadas para nós. Nós é que vamos escolhê-las. Qual a melhor prova para mim resgatar os meus erros? Para mim poder passar, né, e expiar os meus erros. Nós é que escolhemos. Nós sabemos que vamos passar. Assim, sabemos espiritualmente. Porque quando chegamos aqui, nós esquecemos isso, né? Nós temos aquela lembrança, aquele sentimento que nós temos que passar por isso. Que nós escolhemos. Os perigos que vêm no nosso caminho, Deus é que põe, né? Deus é que põe para nos melhorarmos, para nós podermos vencer aquilo ali, né? Podermos passar por aquilo e crescer um pouquinho mais. Então as provas, as nossas provas, nós é que escolhemos. O nosso caminho somos nós que escolhemos com o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá essa oportunidade de, se errarmos, recomeçarmos. Aprendermos com aquele erro. Aprendermos com aquele, entre aspas, né, com aquele perigo
que nós passamos. Então nós temos toda a condição de passar por tudo que nós passamos, porque Deus não ia permitir, né, que a gente tivesse uma prova muito grande e não tivesse a força para suplantá-la. Então nós temos todas as condições de passar por nossas provas, as provas que nós escolhemos, né? Porque nós mesmos sabemos, quando fizemos a escolha, que, essa eu tenho condição, essa eu não tenho. Nós escolhemos as nossas provas e Deus nos dá, né, de acordo com a capacidade que nós temos. Se Ele fala, você não vai dar conta dessa, então não dá conta daquela. Naquele momento você não vai dar conta. Faça o que tem que fazer, né? De acordo com as suas escolhas. Pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor no coração, muita saúde e equilíbrio para nós. Que Jesus nos abençoe sempre. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.